Uma obscura teoria econômica está na raiz dos maiores pesadelos da história. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A economia é uma área cheia de teorias malucas e sem sentido. Saindo da escola austríaca, cuja derivação lógica e a praxeologia garante que as ideias têm um pé na realidade, fora disso, existe um festival de teorias sem sentido que, apesar disso, são adotadas por governos no mundo todo. A teoria dos mercados em retração, ou shrinking markets, hoje não é levada muito a sério, mas já foi no passado. Ela está por trás de algumas das piores decisões tomadas por políticos na história do mundo. Foi por acreditar nessa teoria que Hitler não via outra opção que não entrar em guerra com os demais países da Europa, e tinha que fazer isso rápido. Daí o início da Segunda Grande Guerra. Muita gente acredita que ele começou a Segunda Grande Guerra porque era um cara maluco que queria conquistar o mundo. Ninguém tem dúvidas que ele era um cara do mal, cheio de ideias erradas. Mas lembre-se, ele não governava sozinho. É difícil acreditar que todo o Estado alemão aceitasse entrar em guerra por uma ideia simplória e sem sentido como vamos conquistar o mundo. Havia uma teoria econômica que, para eles, naquele momento, fazia sentido. E embora seja evidente todo o preconceito racial e ideias eugênicas repugnantes da elite nazista que tiveram também um papel fundamental, foi essa teoria econômica que levou os alemães não apenas a verem a necessidade de entrar em guerra, como um sentido de urgência. Precisavam entrar em guerra rápido. Vamos entender o que diz essa teoria e depois eu vou explicar por que isso é uma montanha de besteira sem sentido, tão similar a outras tantas teorias que são rotineiramente ensinadas em escolas de economia mainstream por aí. No início do século XX, os países da Europa Ocidental haviam passado, nas últimas décadas, pelo processo de industrialização, pela Revolução Industrial. Inglaterra, França, Alemanha, Itália, toda a Europa Ocidental estava vivendo uma industrialização muito forte. A população havia migrado dos campos para as cidades e crescido muito. Os níveis de vida nesses países eram muito superiores ao do resto do mundo, que ainda estavam presos ao paradigma econômico da agricultura não intensiva. Embora todo o movimento do proletariado, o próprio comunismo, tenham surgido da visão de que trabalhadores nas empresas eram explorados pelos patrões, sofrendo com jornadas extenuantes nas fábricas, isso não conta toda a história. O fato é que as condições de vida como empregado na indústria, por piores que fossem, ainda eram melhores que a situação anterior, com as ocupações no campo. No campo de então, as condições eram muito mais miseráveis, os trabalhadores tinham que trabalhar muito mais e recebiam muito menos. Isso explica porque, com a Revolução Industrial, os trabalhadores migraram maciçamente do campo para a cidade. Se as condições fossem piores nas indústrias, eles simplesmente não teriam ido. Isso gerou um problema para esses países da Europa Ocidental. A produtividade no campo caiu muito. Lembra, a agricultura naquela época era bem diferente do que é hoje. Tudo era muito manual, dependia de muita mão de obra. Como a mão de obra abandonou o campo para ir para a cidade, os países industriais se viram de uma hora para outra com uma boa produção industrial, mas com quase nenhuma produção de alimentos. Isso não era um problema por si só, porque eles podiam vender os seus bens industrializados e comprar comida dos outros países. Na verdade, isso era algo muito positivo para eles, porque a demanda por bens industrializados era muito forte. Então esses países ficaram muito ricos, eles tinham um alto poder de compra, se beneficiavam muito com essa troca. Mas havia uma preocupação. Se continuassem vendendo ferramentas, máquinas e outros produtos industrializados para os outros países, esses outros países iriam se industrializar também. E ao se industrializarem, iriam enfrentar o mesmo problema, vão ter muito menos produção de comida devido à migração dos trabalhadores para a cidade. Isso iria gerar o chamado pesadelo malthusiano, que estava muito em voga na época. Vai faltar comida para as pessoas. Thomas Malthus, para quem não sabe, era um filósofo inglês que previa uma grande fome no mundo porque a população cresce de forma geométrica, enquanto a produção de comida cresce de forma aritmética. Essa lógica dele foi explorada de diversas formas por vários profetas do Apocalipse em diversas épocas. Falamos sobre isso no vídeo Profetas do Apocalipse e Uma Breve História do Homem. Na visão dos alemães de então, a única forma de evitar tal problema era ter um país com extensão de terra suficiente para manter uma parte do país industrializada e outra parte do país mantida à força como produtora de alimentos. Países que não conseguissem isso fatalmente acabariam
passando fome, e isso era algo que a Alemanha tinha experimentado nos anos anteriores entre a Primeira e Segunda Guerra. Hitler olhava para o mundo e percebia que os Estados Unidos não teriam problema. Eles têm uma extensão suficiente para ter agricultura em alguns lugares e indústria em outros. Mas a Europa Ocidental não. A Europa precisava se unir e aumentar de tamanho significativamente para meramente sobreviver. E só havia um local com terra suficiente próximo para permitir isso, que era a então União Soviética. Hitler, inclusive, tentou convencer os demais países da Europa a fazerem essa empreitada com ele, invadirem a União Soviética com esse propósito. Conseguiu convencer alguns, como a Itália e a Grécia. Porém, os governos da França e da Inglaterra não compraram essa ideia. Entenda, na visão dele, Hitler não invadiu a França para subjugar os franceses. Na visão dele, ele estava salvando o povo francês de uma morte trágica pela fome, ao tomar controle do país e unir o seu esforço heróico contra a fome na Europa industrializada. O mesmo pretendia fazer com a Inglaterra. Por favor, não entendam errado, não estou dizendo que ele fez uma coisa boa, é óbvio que não. Estou explicando o que ele achava que estava fazendo, de onde ele tirou a motivação e convenceu os alemães de que isso era a coisa certa a fazer. Ele se via como um libertador dos europeus, não como um invasor. E lógico, o objetivo final era invadir a União Soviética para usar a enorme extensão de terras dela como a fazenda da Europa. Tendo controle de toda a Europa e da União Soviética, ele pretendia direcionar a Europa para continuar sendo a parte industrializada e deixar a União Soviética perpetuamente como produtora de alimento. Na visão dele, essa era a única forma de evitar a fome, com um planejamento central e uma grande extensão de terra para esse governo central mandar. O Japão entrou na guerra com a mesma visão. Precisava invadir a China e outros países da Ásia para evitar a fome do povo japonês no futuro. Além disso, não preciso dizer, ele acreditava que judeus eram pessoas más, que estavam roubando os alemães, acreditavam que a Alemanha era uma raça superior, destinada a comandar as demais raças, e outras besteiras que estamos todos cientes a essa altura. Mas a necessidade dele entrar na guerra era essa. Na visão dele, se deixassem a União Soviética se industrializar, ele não via como a Europa escaparia da fome. Era só uma questão de tempo, ele precisava agir rápido, enquanto a União Soviética ainda era uma sociedade predominantemente agrária. Ele precisava salvar a Europa. Bom, todos nós sabemos que essa teoria está errada pelo simples fato de que ele perdeu a guerra, não conseguiu esse intento, não apenas a União Soviética se industrializou, mas também a maior parte das nações do mundo. Hoje, quase todo mundo vive em cidades, e embora existam pessoas que morram de fome hoje em dia, tal percentual é menor do que na época dele. Então sabemos que a teoria está errada, e o grande ponto que faltou aos economistas da época é entender que a economia não é um jogo de soma zero. O fluxo de trabalhadores do campo para a cidade causou, de fato, falta de trabalhadores no campo por um período, mas isso forçou as inovações tecnológicas, pesquisas, que acabaram por permitir que o campo se tornasse muito mais produtivo com muito menos mão de obra. A industrialização da agricultura já é uma realidade para nós hoje. A teoria apocalíptica de Malthus da fome global e a teoria dos mercados em contração que o Hitler acreditava se mostraram besteira porque quando há escassez de mão de obra ou de ferramentas em qualquer lugar, os valores sobem. Sobem os incentivos para as pessoas trabalharem naquele mercado ou criarem ferramentas apropriadas. Não importa qual tragédia você imagina hoje, haverá uma solução econômica e tecnológica para ela. Aquecimento global, resfriamento global, mudança climática, pandemia, aumento do nível do mar, derretimento das geleiras, qualquer que seja o cenário apocalíptico pregado pelo socialista malthusiano de plantão, podemos ter crise sim, mas a economia vai direcionar os recursos e a ação humana no sentido de resolver esses problemas. Ao contrário, a solução dada pelos socialistas para esses problemas, tanto os socialistas de então quanto os de agora, a ideia de que a única salvação é um planejamento centralizado, que seria necessário todos abrirmos mão de nossa liberdade para que um grupo de especialistas direcionasse os recursos no sentido correto e assim evitasse a fome, a inundação da cidade, seja lá qual for a tragédia imaginada, essa solução socialista sempre leva a tragédias reais. Eu confesso para vocês que eu não conhecia essa teoria. Fiquei conhecendo através de um canal em inglês de história chamado TIC. Estudei o assunto e confirmei as informações. Porém fica a dúvida, por que isso não é mais falado? Por que ninguém fala dessa teoria tão estúpida e sem sentido se ela foi
uma das grandes causadoras de todo esse mal, a centelha que, em conjunto com ideias eugenistas estúpidas, fez eclodir talvez a maior tragédia do século passado. Por que não somos avisados que esse conceito de mercados em retração é errado? A história não deveria ser estudada justamente para evitarmos repetir os erros do passado? Bem, é fácil saber por que não se fala dessa ideia. Porque essa ideia, lógico, não foi criada por Hitler. Ela foi criada por ninguém menos que Karl Marx. Está descrita no terceiro volume de O Capital, onde ele explica a tendência da taxa de lucro cair. Ali ele descreve exatamente o cenário que falamos acima, que mais adiante, pelas mãos de Rosa Luxemburgo, outra economista socialista famosa, em seu livro A Acumulação de Capital, tornou essa teoria mais conhecida com o nome de mercados em retração, ou Shrinking Markets Theory. Essa ideia se encaixa perfeitamente entre as teorias marxistas, valor-trabalho, jogo de soma zero, para uns ganharem, outros têm que perder, e era também considerada pela própria União Soviética. Sim, no seio do nazismo bate um coração marxista. Eu já expliquei em outros vídeos, por exemplo, o vídeo O Fascismo é de Direita ou de Esquerda, que eu não acredito que o nazismo possa ser classificado como esquerda. É lógico, esquerda e direita são termos que têm inúmeros significados, então vai depender de como você os define. Mas eu acho que nazismo é melhor classificado como uma terceira via, certamente distinta da esquerda, mas ligada ao autoritarismo. Porém, dentro do espectro socialista, e como sempre suspeitei e mantenho minha posição, embora o nazismo não seja de esquerda, ele nasceu na esquerda. Ele é uma forma de socialismo que evoluiu para algo muito pior. Surgiu como uma corruptela das ideias marxistas, temperadas com antissemitismo e eugenia, mas cuja raiz econômica e a sua teoria social predominante eram absolutamente iguais a outra grande tragédia do século XX, o comunismo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!